No livro do Apocalipse, a tensão vai crescendo, crescendo, até chegar num clímax que é, sinceramente, avassalador, as 7 taças da ira de Deus. Hoje, a gente vai mergulhar nessa sequência de eventos que, segundo o texto, são os atos finais da justiça divina sobre o mundo. Vamos lá. Sabe, o livro do Apocalipse é todo construído numa escalada, uma série de visões que levam a um ponto final. A grande questão que fica é: qual é o verdadeiro clímax dessa profecia? Bom, a resposta parece estar numa série final de juízos que é simplesmente devastadora. Mas antes da gente seguir, um ponto-chave. A palavra apocalipse. A gente ouve e já pensa em destruição total, né? Só que o significado original, lá do grego, é revelação, desvelar. Pense nisso. O livro não estaria só descrevendo o fim, mas revelando um plano maior. E as 7 taças são uma parte fundamental dessa revelação. E olha, essas taças não surgem do nada, não. Elas são o grande ato final de uma sequência bem maior de juízos divinos, o ponto culminante de tudo que o livro veio construindo até aqui. A estrutura aqui é uma escalada e é totalmente intencional. Começa com os 7 selos, que meio que abrem a porta para os juízos. Depois, vem as 7 trombetas, que já aumentam bastante a intensidade. E, por fim, as 7 taças. Elas não são um recomeço, mas a conclusão de tudo, o derramamento completo da ira divina que o texto descreve. E a principal diferença aqui é a escala, a intensidade. Pense só, enquanto os juízos das trombetas são parciais, afetando 1/3 do mundo, as taças são totais. O juízo se torna absoluto. Não tem mais aviso, sabe? É a consequência final. Bom, vamos entrar no primeiro ato dessa sequência. As 3 primeiras taças focam em pragas que atingem diretamente a terra, o mar e as fontes de água, ou seja, a base da vida. A primeira taça é bem específica, quase cirúrgica. Ela causa feridas bem dolorosas, mas atinge um alvo muito claro: aqueles que, dentro da narrativa, têm o sinal da besta. É impossível não lembrar das pragas do Egito aqui. É um juízo físico que espelha uma escolha espiritual. Então, para a gente resumir essa primeira taça, o alvo são os adoradores da besta e a consequência é uma ferida física visível que representa a aliança espiritual que eles fizeram. Logo em seguida, o foco muda para a água. A segunda e a terceira taças são derramadas quase que uma na sequência da outra e o efeito é global. Elas transformam toda a água do planeta em sangue. O impacto descrito aqui é total. Toda a vida marinha morre. Não existe mais água potável. Simbolicamente, a água, que é a fonte da vida, se torna um agente de morte. É a justiça contra um mundo que, segundo o texto, se encheu de violência e derramou o sangue dos inocentes. A intensidade só aumenta no segundo ato. Os juízos saem do plano terrestre e vão para o cósmico, mirando diretamente no centro de poder do grande antagonista da história. A quarta taça, ela inverte a ordem natural das coisas. O Sol, que sempre sustentou a vida na Terra, agora vira uma arma, queimando as pessoas com um calor que o texto descreve como insuportável. O interessante aqui é justamente essa inversão simbólica. Uma fonte de vida e de bênção se transforma num instrumento de dor, afetando toda a humanidade que está sob o domínio da besta. E aqui a gente chega num ponto crucial, quase um paradoxo na narrativa. Diante de tanto sofrimento, a reação descrita não é de arrependimento. Pelo contrário, é de endurecimento, de blasfêmia. Isso reforça a ideia de uma rebelião que se recusa a ceder, não importa o que. A quinta taça é outro ataque cirúrgico. Ela não atinge a humanidade de forma geral, mas sim o trono da besta, o centro nevrálgico do seu poder. E o reino dele é mergulhado em trevas. Essa praga é profundamente simbólica. A escuridão física é um reflexo da escuridão espiritual do reino da besta. E talvez mais importante, ela mostra que o poder dele, que parecia absoluto, na verdade é frágil e já está começando a ruir. Chegando no terceiro ato, a sexta taça muda um pouco o foco. Não se trata de uma praga direta, mas sim de uma preparação estratégica para a batalha final que o texto descreve. Aqui, os eventos se desenrolam como uma estratégia militar. Primeiro, o rio Eufrates, que era uma barreira natural gigante, seca para abrir caminho para exércitos. Em seguida, forças demoníacas são liberadas para enganar e reunir os líderes do mundo todo. E o destino de todos eles, um local simbólico de confronto final, Armagedon. E assim, a gente chega à última taça. E aqui o propósito de tudo fica mais claro.
O objetivo não é simplesmente destruir o mundo antigo, mas abrir caminho para um novo começo. É o clímax, a 7ª taça derramada no ar e uma voz celestial declara com toda a autoridade: está feito. Essa frase, que ecoa a declaração de Cristo na cruz, sinaliza que o juízo está consumado. Não tem mais volta. Essa declaração desencadeia cataclismos numa escala que a gente mal consegue imaginar. O maior terremoto da história, a queda da Grande Babilônia, que é o símbolo do sistema mundial corrupto, e, para fechar, uma chuva de granizo com pedras de 40 quilos. A finalidade aqui é absoluta. E este slide ilustra perfeitamente o porquê de tudo isso. O propósito dessa destruição toda, segundo a fonte, é purificar o mundo, é erradicar as primeiras coisas, morte, dor, sofrimento, para dar lugar a uma nova criação onde esses elementos simplesmente não existem mais. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final. A narrativa apresenta esses juízos terríveis não como um fim em si, mas como prelúdio necessário para a redenção, para a renovação. O que essa natureza dupla de destruição e criação nos diz sobre a visão de justiça que está sendo apresentada? A resposta, bom, essa fica para reflexão.